Galo na Sul-Americana, Cláudio Rezende. Sem Hulk e outros 4 titulares. Galo aqui na Venezuela para o pontapé inicial na Copa Sul-Americana. Time será alternativo. O Atlético confirmou a tendência e vai mesmo poupar titulares na estreia da Copa Sul-Americana. O Galo encara hoje o Puerto Cabello às 11 da noite. Isso mesmo, você não escutou errado, às 11 da noite em Valência, na Venezuela, pelo Grupo B. Quem traz todas as informações do Galo aqui no Tiro de Meta é ele, Cláudio Rezende. Bom dia! Um abraço, bom dia a você também, a todos que nos acompanham aqui no Tiro de Meta da Itatiaia, a Rádio de Minas, com total exclusividade para a imprensa brasileira, aqui em Valência, interior da Venezuela, estado de Carabobo, para a estreia do Galão da Massa, logo mais às 11 horas da noite, contra a Academia Puerto Cabello. Primeira rodada é o pontapé inicial da Copa Sul-Americana. E o técnico Barba Domingues vai escalar um time considerado alternativo. Até porque 5 titulares não vieram com a delegação. O avião fretado com os jogadores do Galo desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de Valência às 10 horas da noite de ontem. E as ausências do time: Hulk, também o lateral esquerdo Renan Lodge, o zagueiro Juan, o volante Alan Franco e o meio-campista Vitor Hugo. Motivo: controle de carga. São atletas que estão mais desgastados fisicamente, permaneceram em Belo Horizonte, fazendo um trabalho especial e voltam a ficar disponíveis sábado contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Provável Atlético para hoje, com algumas ausências importantes, mas, por outro lado, o técnico Barba Domingues já sinalizava no domingo que ele daria oportunidades para atletas que estão jogando menos e são importantes. Goleiro Everson no gol. Na lateral direita pode ser o Preciado. A dupla de zaga, Lianco, uma dúvida, vai o Vitor Hugo ou o Alonso? Na lateral esquerda, o garoto Pacini. Meio campo do Galo: possivelmente Cissé, Alexander, Igor Gomes e Gustavo Scarpa. E no ataque, Dudu, ao lado de Cassierra. Para o banco de reservas, ele pode contar ainda com o Maicon, né? O jogador que ficou fora dos últimos jogos, já está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. A Itatiaia, com total exclusividade para a imprensa brasileira, aqui em Valência, na Venezuela, hein? Logo mais é com Caixa, às 11 da noite. A bola rola para Galo e Puerto Cabello. Bom dia para todo mundo com a gente aqui no 98 Esportes. Bora de Galo, né? O Atlético que já definiu, vai contratar Juan Tressoldi em definitivo. Ano passado a gente trouxe, quando ele chegou por empréstimo, que o Tressoldi tinha um passe fixado na casa de 3,5 milhões de dólares, algo perto dos 20 milhões de reais. É fato, o Atlético já definiu, vai ficar com o Juan Tressoldi em definitivo. Zagueiro de 26 anos, já indo para o seu auge físico / técnico, tem sido importantíssimo no esquema atleticano, um cara de muita segurança, tem dado retorno, respaldo para que essa contratação em definitiva aconteça, e ela vai acontecer no meio do ano, quando acaba o contrato por empréstimo. Ah, vai impedir o Atlético de buscar outro zagueiro? Não, até porque esse outro zagueiro viria para suprir uma ausência do Júnior Alonso, uma saída do Júnior Alonso, que é real, pode acontecer já no meio desse ano. O Alonso, que tem contrato até o final da temporada de 2026, tá? Posto isso, bora pro time do Galo, tá? Jogadores ontem fizeram apenas aquele regenerativo padrão, pelo menos os titulares do Atlético na cidade do Galo. Em campo, quem não iniciou a partida contra o Atlético Paranaense, com alguns jogadores da base, dentre eles um dos filhos do Hulk. Hulk tem os filhos treinando na base do Atlético, que tenham um talento parecido com o do pai. Para o jogo de amanhã, 11 horas da noite, a delegação embarca às 2 horas da tarde, rumo a Manaus, aquela parada técnica, imigração e ó, partiu Valência, na Venezuela, onde vai acontecer Galo e Academia Puerto Cabello. Primeiro jogo entre as equipes na história, nunca se enfrentaram. O Barba já avisou, né? Vai mexer no time, vai mesclar o time. A questão é, quantos desses jogadores
o Atlético vai mesclar? Em relação ao time principal, o time titular que vem jogando, 4, 5, todos, vai com o time totalmente reserva, tudo isso vai ser definido no treino de agora pela manhã. Agora cedo tem, de fato, a única atividade técnico-tática antes desse jogo contra o Puerto Cabello. Estreia da Sul-Americana, já disse, e nada melhor do que estrear ganhando, né, gente? Então, espero que o Atlético... Bom, eu, Igor, não entraria com o time reserva, tá? Não mesmo. Mas, enfim, estamos barbarizados, embarba o Trust, e a gente está aguardando o que vai fazer o Eduardo Domingues. Juan Tressoldi, senhores. Essa compra. Surpreendentemente. Surpreendentemente, para mim. Para nós, então. Porque em dezembro eu falava, o Juan não vai ser uma boa aquisição. Acho que o Juan ficou só porque ele tem contrato até o meio do ano. Futebol tem dessas coisas. Futebol, as coisas mudam rápido. Né? A gente viu o Cabidão falando aqui agora há pouco do Cruzeiro, que o Cruzeiro já não tem mais um bom elenco. E agora o Juan tá aí, nesses 3 meses de campeonato, disparado, o zagueiro mais consistente do time, o zagueiro mais equilibrado do time. É um titular incontestável hoje, junto ali com o Everson, com o Vitor Hugo, né? Agora o time tá encorpando, a gente consegue até citar mais alguns jogadores, mas é inevitável a contratação do Juan. 3,5 milhões é a multa, o Atlético vai dar aquela chorada. Cara, pagar hoje, num zagueiro de 26 anos, titular do seu time na Série A, pagar ali 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, CJ, um valor super justo por aquilo que ele vem entregando, uma boa aquisição, tá passando aí o cavalo arriado, o Atlético tem que montar. E não tem, Miranda, não tem problema do futebol mudar muito rápido, não tem problema. E também não tem muda, né? Não, mas o que tem problema é que, por exemplo, se você tem uma opinião lá atrás e falou e mudou, você pode e deve mudar de opinião, e é ótimo quando o jogador frita a minha, a nossa língua. O Juan de fritou. E a gente tem que assumir. Porque lá atrás, se ele era merecedor de algumas observações e críticas, agora ele tá intenso, regular, rápido. Quando o Atlético estava desorganizado, ele estava se destacando, e agora que aí você falou assim, agora a gente consegue analisar outros nomes. É porque o time vai se organizando, o sistema defensivo vai melhorando, e aí a gente começa a tentar observar o individual, sendo que a melhor é coletiva. A melhor é coletiva. A melhor é coletiva. E aí, você falou bem, ele conseguiu se destacar mesmo no momento de mais dificuldade, e eu não tenho problema nenhum com isso, tanto que eu fiz aqui. Eu também não tenho, não. Fala, o jogador não tá bem, momento ruim, daqui 3 meses, não, o jogador tá melhor, não, eu não contrataria ele, o jogador evoluiu, não, agora eu contrataria, né, faz parte de uma análise, a gente tenta manter uma coerência, mas também mudamos de opinião muitas vezes. Em cima disso, eu acho que é legal a gente destacar também, porque quando a gente tem que criticar, a gente critica, e a gente já criticou muito o Paulo Brax, mas é uma estratégia interessante que ele fez de negócio com o Juan. E a mesma estratégia, por exemplo, com o Tomás Pérez. É um jogador que era uma aposta, não era um cara que era certo que ia chegar e dar resultado. Bem lembrado. Você traz o cara com uma opção de compra no final desse período de empréstimo. Se o cara tivesse adaptado, estiver entregando em campo, você vai lá e paga e contrata. O Tomás Pérez, quando chegou, todos nós, unanimidade, é uma boa oportunidade, é um moleque que mostrou aposta, potencial, né, no futebol argentino, seleção de base, bateu no Porto, não jogou. Vai que dá certo no Atlético. Mas não era o cara que chegou com o cartaz de tá resolvido o problema de primeiro volante do Atlético. Que o Atlético tanto lutou e não conseguiu trazer ninguém. Apostou no Tomás Pérez. Era uma aposta já gastando uma bala no moleque? Não. Vamos trazer ele por empréstimo. Se der certo, como no início já deu certo, se mantiver isso, acho que o Atlético vai sim pagar o valor para comprar o Tomás Pérez e ficar com ele em definitivo, que é o que tá acontecendo com o Juan. Então também dá um mérito a essa estratégia de negócio, que é um time que não tá podendo gastar de qualquer jeito, e acho que é inteligente fazer isso, porque você já... se o cara não se adaptar e não der certo, como o Biel não deu certo... Biel, exatamente, esse tal Biel. Você manda o cara de volta. Ele já deu bem a entender que a tendência é rodar um pouco o time. Falou da ausência do Júnior Alonso, que tá com uma tendinite na coxa direita. O Alan Minda também não deve viajar por estar com uma contusão, estiramento na coxa direita também. E ele deu a entender que algumas mexidas vão acabar sendo feitas para este confronto. Quando ele fala assim, não vão jogar os jogadores, vai jogar o Atlético, ele já dá a entender assim, gente,
vamos lá, vamos apoiar quem vai e todos estão aí disponíveis no elenco para poder performar. Um detalhe pequeno, Gilbert Campos, obviamente cada jogo é uma história, tá? Eu tô pegando aqui o ano passado, 7 de maio de 2025, a Academia Puerto Cabello 4, Clube de Regatas Vasco da Gama 1. Que é isso? Quando eu falo aqui é uma competição internacional, é uma estreia em Copa, você não pode brincar de poupar jogadores e não pode prescindir de iniciar uma competição bem. Eu acho que o início bom de uma competição acaba ajudando na sequência. Eu torço muito, obviamente confio no trabalho do Barba, não à toa ele conquistou o resultado, e mais do que o resultado, conquistou tudo que ele conquistou lá no Estudiantes de La Plata de prestígio, né? Mas eu não concordaria, ou não concordarei, caso isso aconteça, que ele leve um time 100% alternativo para jogar na Venezuela, Gilbert. Mas enfim, Mas, no final das contas, o resultado é que vai importar. Se ele levar um time 100% alternativo e ganhar, vai virar e falar, eita, Guinho, tá vendo? Você estava errado, ganhou e tal. Mas eu não acho que é a hora do Atlético começar a poupar, não. Poupar, não. Quem tá cansado demais, cansadão, beleza. Tipo assim, o Renan Lodge, sacou? Vem jogando 17 jogos seguidos. Um dos 50 inscritos. Que beleza, são hein? 27 formados na categoria de base. Vai do jogar Galo, nenhum. Gilbert. Assim, você tá dando uma zoada aí, meu medo é esse mesmo. Mas que você tem Mosquito, Veneno, aí você falou do Igor Toledo, Riquelme. Joga demais, velho. Cara, aí Ó, aqui é o seguinte... tem um joguinho desse aí que dá pra entrar um menino ou outro, velho. Não é possível. Eu tenho algumas preferências de virar e falar, esses aqui eu acho que já jogam se botar, sabe? Pro gol, eu acho que o Robert, o Delfim e o Pedro Cobra, os três jogam fácil. Lateral, o Pacini joga com tranquilidade e o Luiz Gustavo também. O Luiz Gustavo veio do Sporting de Portugal. Zagueiros a gente tem aqui que joga o Vitão, jogador de seleção brasileira sub-20. Certo. Piada. Os volantes aqui, você tem o Cissé, que já joga, que é do time. Você tem o Izep, que já pode ter oportunidade. O Eric merece ser visto. E lá na frente, meu filho, você tem 1 milhão aqui, ó. Mosquitinho, Cauã Soares, Ronaldo, Riquelme, João Teixeira, o Jota joga pra cacete, é metedor de gol. E o Veneninho, velho. Então tem muita gente boa pra ter minutos. Agora, não adianta formar e não revelar. E isso tem que ser um projeto de clube, Gilbert Campos. Eu falei até isso ontem no Noite de Galo. O Atlético não revela porque o Atlético tem medo de botar esses jogadores pra revelar. E vou, inclusive, suscitar uma discussão aqui. A gente tem hoje Alan Franco, Pérez, Cissé, Maicon e Alexandre. Não, mas de primeiro volante só tem um, Iguinho. Só tem o Tomás Pérez, velho. Mas volante é volante. Mas são você- 5 mas- que jogam. Você viu a diferença que foi quando o Tomás Pérez entrou no time? Sim. Como é que o time tá jogando mais e tá mais protegido a defesa? Você vai trazer um camisa 5 agora. Não adianta botar o Mas você Alan vai trazer Franco, um mas camisa sim. 5, É tudo gastando... improvisação, cara. Vou pegar o Portilha, tá? Tá. Ou o Galarza, que o pessoal falou. Você vai pegar um camisa 5, gastando aí seus 7 a 15 milhões de euros pra ficar no banco do Tomás Pérez? Sei, depende de quem venha. Depende de quem venha. Você não vai gastar pra botar o cara no banco. Não sei. Você tem que gastar pra Você jogar. sabe que não é assim. Não, você tem que ver Você quem sabe vem. quando o cara chega com cifra alta, ele E joga... aí, cara, Sabe como é que é? a gente já... Tô vendo. São 7 jogos do Barba. A gente já ouviu algumas coletivas, né? Você sabe o que ele pensa da garotada. Ele quer usar, mas ele fala em etapas, em processos. E foi assim, inclusive, pro Tomás Pérez. Embora o Tomás Pérez seja o único jogador da posição, não tem concorrência. Qualquer contratação hoje só vai ser feita no meio do ano. pois é. Até a parada da Copa não dá. Se em 2 meses o Tomás Pérez tomar conta, Acabou. eu duvido que o Atlético vai buscar outro. É Mais mais ou fácil menos. você virar e falar assim... Tem um nome aí na praça que pode ser que já... Não, primeiro volante? Qual o nome? Diz aí. Fala aí. Quem que Curiosidade, você ouviu lá no curiosidade. YouTube? Tem que apurar melhor. Fala massa, muito bom dia a todos, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Deixa o like aí antes de sair do vídeo, dá essa força pra gente aí, tá? E espero que a notícia tenha sido relevante pra todos. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você que não conhece o canal ainda, tá bom? Já vou deixar o convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. E não esquece aí de deixar o like não, tá bom? Dá essa força aí pro canal.
Fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias, de domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Então, fica à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá bom? Deixa a sua opinião, o que você acha, quem você levaria, quem você não levaria, o que vocês fariam, se eu dividiria realmente, se vale a pena poupar ou se não vale. Então, fica à vontade, esse canal foi criado para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela preferência que vocês estão dando no canal. Tamo junto, forte abraço. Hoje ainda a gente volta com notícia para vocês, que hoje tem Galo. Infelizmente, né, tarde da noite, 11 horas da noite, é muito tarde, mas estaremos firme e forte, torcendo pro Galão aí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, tamo junto. Até a próxima. Valeu, Márcio.